Glória a Deus, eu tenho 20 minutos, então eu quero introduzir aquilo que nós vamos falar hoje. Para aqueles que estão chegando, eu sei que tem gente nova aí, vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus, a gente está muito feliz com a sua presença. Alguns irmãos que aceitaram Jesus há 3 semanas atrás estão conosco aqui. Alguns irmãos estão entendendo da parte de Deus que aqui é o lugar onde deve congregar, onde deve ser cuidado nesse momento da sua vida. Então vocês são muito, mas muito, muito bem-vindos ao nosso meio. Fique bem à vontade, nosso desejo é que você possa ser poderosamente edificado, mesmo que nós temos apenas 20 minutos, mas a gente vai conseguir isso em nome de Jesus. A gente vai correr como os cavalos agora, em nome de Jesus. Vamos lá. No trote do cavalo agora, tá? Não pode ser da caminhada de quem está cansado, vai ter que ser na pegada do cavalo agora, beleza? Então nós estamos falando a respeito de dons espirituais, baseados em 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo nos explica, nos ensina a respeito dos dons espirituais. O que nós já sabemos até então, que são 9 dons espirituais lá registrados. Nós sabemos também que desses 9 dons, nós podemos classificá-los em 3 grupos, sendo que um dos grupos são os dons de revelação, e eles são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Tem um outro grupo, o segundo grupo, dentre esses 9 dons, que são os dons que nós temos chamado dons de poder, que manifestam algo, expressam o poder de Deus. Quais são eles mesmos? A gente está falando deles esses dias, né? É o dom da fé, a operação de milagres e dons de curar, excelente. E nós temos ainda, então, um terceiro braço desses 9 dons, que são os dons da fala, os dons vocálicos, os dons que envolvem aquilo que nós falamos, e aí entra então a profecia, entra a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Glória a Deus, até aqui nós estamos alinhados, mas nessa noite Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho, algo que sai um pouco dessa estrutura e dessa realidade, porque eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. Sinto que é importante falar a respeito dos 5 dons ministeriais, ou os 5 ministérios, ok? E obviamente nós não estamos falando agora de 1 Coríntios capítulo 12, e sim de Efésios capítulo 4, ok? Então se você quiser acompanhar essa ministração com base bíblica, enquanto eu falo aqui, você já procura, já está em cima ali do lance. Você pode agora ou folhear a sua Bíblia até Efésios 4, ou então ligar o aplicativo da sua Bíblia aí no seu smartphone, que é Efésios capítulo 4, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, ok? E lá você já sabe, porque a gente já tem falado muito sobre isso, que o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons ministeriais ali, em Efésios 4:11 mais precisamente, e ele menciona que existem 5 dons ministeriais. Deus levanta então uns para apóstolos, ok? Deus levanta uns para profetas, Deus levanta uns para evangelistas, Deus levanta uns para pastores, e Deus levanta uns então para mestres. Isso nós chamamos, esses 5 dons ministeriais, comumente, de forma assim, pedagógica, nós mencionamos isso e chamamos esse nome não está na Bíblia, tá? Não adianta procurar assim, numa busca bíblica, 5 dons ministeriais, ou os 5 dons, não vai achar isso. A gente menciona assim apenas didaticamente, para que a gente possa compreender melhor. São 5 dons ministeriais. Dentre esses dons, você percebeu ali que está mencionando a respeito de apóstolos e profetas. Pois bem, apóstolos e profetas são 2 dentre 5 dons ministeriais. Isso está bem claro para nós. Só que o que acontece? Há uma percepção, e essa percepção não é apenas minha, na verdade é uma percepção geral, que nesses dias há uma batalha, mais especificamente que ela mira-se os canhões na direção de 2 dentre 5 dons ministeriais, que são eles justamente esses 2 primeiros que eu falei, que são eles, os apóstolos e os profetas, de modo que a gente pode dizer que os apóstolos e os profetas, eles estão assim sob ataque nesses últimos tempos, mais especificamente nesses últimos anos. Então, até na verdade assim, isso aí é coisa desse século, porque a redescoberta do apostólico e do profético foi nessa geração dos anos 80 e 90, mais especificamente, mas parece que quando virou o milênio, e começamos a primeira década desse novo século, e obviamente desse novo milênio, começou um ataque feroz, e nesses últimos 20 anos, parece que diante de uma batalha espiritual, Satanás tem conseguindo aquilo que ele quer, minar a realidade, a revelação, a importância
desses dois dons ministeriais que eu acabei de falar, que é o apostólico e o profético. Então, a gente, ao longo desses últimos tempos, eu creio que o Espírito Santo, ele conseguiu levantar os apóstolos e levantar os profetas, mas é como se eu pudesse dizer assim, eles estão num cerco, que dentro desses 5 ministérios parece que eles não são tão bem vistos, na maioria das vezes mal interpretados e na maioria das vezes até desconsiderados. Parece que existe uma confusão muito grande nos nossos dias e basicamente a gente pode dizer o seguinte: o grande tema da vez é a veracidade, ou seja, o quão verdadeiro são os apóstolos e os profetas. Então, o campo de batalha atual é justamente pela veracidade, ou seja, eles se são reais, eles são verdadeiros, eles existem. São basicamente as perguntas. As perguntas, elas são mais ou menos expressadas assim: existe de fato na nossa geração apóstolos? Existe de fato, de verdade, tem base bíblica para nós crermos que existam profetas? E o que são esses tais dos 5 ministérios? As pessoas se perguntam isso. Alguns perguntam assim: qual é o benefício em a gente compreender a existência desses seres chamados ou autoproclamados, como alguns dizem, autoproclamados apóstolos e profetas? Qual a importância deles na nossa vida? Algumas pessoas perdem o sono até por causa disso, ou vão em algumas discussões assim que dura bastante, a respeito da veracidade e da contemporaneidade, ou seja, o quão contemporâneo, o quão atual, o quão dos nossos dias é essa realidade dos apóstolos e profetas. Então, o que eu quero aqui dizer, eu começo por esse caminho. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir dizer tudo que eu quero hoje, vai ficar para a semana que vem um tanto disso. O que eu quero dizer é que eu não estou falando aqui dos 5 dons ministeriais com a intenção de que a gente deva agora começar a falar especificamente. O problema não está na nomenclatura em si. Então, eu não estou querendo dizer que, quando eu falo assim de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, que eu estou me importando assim apenas com a questão do título em si, ou da nomenclatura. O que importa é chamar as pessoas com esse nome. Na verdade, não é esse o tema. Na verdade, o tema é o crédito dado. O tema não é a nomenclatura que é dada, a menção do nome, mas sim a verdade quando a gente diz. Porque muitas pessoas falam e ficam pensando: será que eu estou falando certo? Será que eu posso considerar isso? Isso é para os nossos dias? Ou de repente eu caí em alguma heresia e eu estou falando uma bobagem porque eu não tenho tanto conhecimento bíblico assim? Então, o que eu acho que é importante, na verdade, quando a gente fala de reconhecer o apostólico, ou o apostolado, ou reconhecer o profético, ou os profetas em si, é saber o que Jesus diz. É um bom caminho, certo? Não é o que o pastor Wesley diz, ou qualquer outro pastor da internet, ou de uma igreja local, diz, mas o que Jesus diz. Em Mateus capítulo 10, verso 41, Jesus fala a respeito disso. Em Mateus 10, 41, ele fala assim, por exemplo, apenas para você entender um pouco da base bíblica para isso. Jesus diz em Mateus 10, 41 o seguinte: se recebermos um profeta na qualidade de profeta, recebemos o quê? Recompensa de profeta. Quem falou isso foi Jesus. Ele fala lá que se nós recebermos um profeta na qualidade de profeta, então nós vamos receber recompensa, ou galardão, se assim você preferir a palavra, de profeta. Portanto, é importante nós entendermos aqui que existem certos dons que Deus colocou à disposição do corpo de Cristo, que Deus colocou na igreja, que eles não apenas têm um nome diferente, mas eles têm um propósito específico, ok? Então não é apenas uma questão de nomenclatura, porque é bonito, porque é legal, porque é importante, porque soa bem, não, mas é porque cada um desses nomes, eles são diferentes porque tem um propósito diferente em cada um deles. E quando eu não entendo o propósito, isso é importante você entender essa frase que eu vou falar. Quando você não entende o propósito, pode haver graça disponível, mas você não vai colher o efeito, o resultado, ou vou usar a expressão de Jesus, a recompensa particular daquele propósito. Não entendi, pastor, repita. A graça está disponível em função daquilo que Deus deu, mas se eu não reconheço, eu não recebo.
se eu não entendo, se eu não tenho o discernimento, a revelação, o versículo que eu acabei de falar vai dizer que eu não vou receber a recompensa destinada para. A graça, ela está à minha disposição, mas a fé vai faltar para poder receber ao final. Ok? Então eu acho que o mais importante é nós entendermos o que Deus diz sobre esse tema de apóstolos e profetas e todos os demais 3, somando ao todo 5 dons ministeriais. Por isso, Efésios 4 é um bom pano de fundo. Vamos começar a ler esse negócio, por mais que a gente não consiga ir muito longe, mas a gente tem ainda 8 minutos e a gente pode aproveitar bem esses 8 minutos. Efésios 4, verso 7, diz assim, ó, preste atenção nesse detalhe muito importante. Efésios 4, verso 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Repito, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o quê? A graça foi concedida segundo o quê? Segundo a proporção do quê? Do dom de Cristo. Então aqui é uma boa explicação. Você pode dizer comigo, graça? Graça, é uma palavra importante aqui. Perceba o seguinte, perceba que a graça aqui, ela foi dada a cada um de nós. Vou repetir o óbvio, mas é importante. Ela foi dada a cada um de nós aqui. E aqui o versículo diz que ela é dada a cada um de nós, mediante, por intermédio de, através de, e ele explica, através do dom de Cristo. Ok? Importante essa informação. Vamos continuar no versículo 8, você já vai entender melhor. O versículo 8 diz assim, ó: por isso diz, quando ele, quem é ele aqui? É o Espírito Santo? Cristo. É o Pai? É o Espírito? É quem? É o Cristo. Por que eu sei que é o Cristo? Porque no versículo 7 ele falou que é o Cristo. Ele está falando do dom de Cristo. No versículo 8 ele continua dizendo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Uau! Diga comigo agora, dons aos homens. Tremendo isso. Tremendo isso. Vamos ler um pouquinho mais, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Uau! Sensacional. Então vamos tentar meditar um pouquinho nesse negócio aqui, nessa revelação. A graça aqui, começa no versículo 7 dizendo o seguinte: a graça, ela foi dada segundo o dom de Cristo. É importante você entender isso, porque isso parece óbvio, mas às vezes a gente não pensa sobre isso. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo essa carta aqui aos Efésios, à igreja de Éfeso, é importante você entender que ele não tinha o Novo Testamento na mão. Óbvio, né? O Novo Testamento, ele inclusive está fazendo 13 das cartas que tem ali. Então, ele estava no processo de construção, debaixo da inspiração do Espírito Santo, do Novo Testamento. Então, qual é a base bíblica para Paulo falar alguma coisa? O Antigo Testamento, sensacional, perfeito. Então, por que ele fala, por isso diz? Para embasar biblicamente aquilo que ele vai falar. E da onde ele puxa isso? Bom, aí é importante você entender. Ele está puxando isso de um versículo bíblico, obviamente. Certo? Ele está puxando isso no versículo bíblico. É por isso que ele vai falar, por isso diz. Ele vai dar uma menção, e essa menção não está numa carta que ele falou. O cânon bíblico não estava fechado. Agora, o Antigo Testamento estava fechado. E agora ele vai embasar dizendo basicamente uma coisa que pode parecer contraditória com aquilo que ele vai escrever para a igreja de Corinto. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Calma, vamos lá. O que ele escreve para a igreja de Corinto? Em 1 Coríntios capítulo 12. Lá ele fala dos dons do Espírito o quê? Qual Espírito? Ah, o Santo, ó, que a gente pode achar que pode ser outro de repente. Então, os dons do Espírito Santo, amém? Amém? É a terceira pessoa da Trindade, assim como nós entendemos por revelação bíblica, ampla. Legal? Agora aqui, nessa passagem, Efésios 4, versículo 7, ele fala que os dons que ele vai falar no versículo 11 são de quem? Não estou entendendo direito, pastor. De novo, explico o óbvio. Em 1 Coríntios ele fala que os dons do Espírito. Em Efésios 4 ele fala dos dons de Cristo.
Você entendeu isso? Alguém pode falar, mas está meio contraditório esse negócio. Para não restar dúvida, ele vai não apenas dizer que é os dons de Cristo, mas ele vai embasar no Antigo Testamento aquilo que ele vai dizer que Jesus está dando. Ele está dizendo que Jesus faz esse processo de descer, subir, que ele explicou muito bem aqui. Ele vai pegar uma base bíblica do Antigo Testamento, para poder dizer que quem fez isso é Jesus. Ele fala, esses dons que eu vou falar agora, são de Cristo. É assim que ele resolve chamar, para que a gente possa entender. Então, da onde ele pega isso? Ele pega isso lá de Salmo 68, 18. Se você tem coragem, abra lá. Salmo 68, 18. Às vezes é uma questão de coragem, a gente perde coragem no meio do caminho. Lá em 68, 18, Salmo 68, 18 diz assim, ó: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esse versículo é a base daquilo que ele vai falar lá em Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante, até o 10. Ele vai embasar essa passagem, ok? Dando ali a argumentação, para que ele possa deixar bem claro que esses dons aqui são de quem? São de Cristo Jesus, ok? Você pode voltar para Efésios 4 e voltar lá comigo, para ficar olhando lá em Efésios 4, ali do versículo 8 em diante, beleza? Então ele enfatiza que esses dons aqui que ele vai falar, é diferente daqueles que ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, que ele chama lá dos dons do Espírito. Aqui ele fala os dons de Cristo. E agora nos próximos dois versos, que é o versos 9 e 10, que a gente já leu, ele vai enfatizar que esse aqui é o Messias prometido no Antigo Testamento. E que esse Messias prometido no Antigo Testamento é o Cristo dessa passagem. E ele está dizendo, o Cristo que veio e já fez isso, ele concedeu esses dons aí. Ele está dizendo, esses dons que eu vou falar, não é o Pai quem deu, e nem é o Espírito quem deu. Quando for para falar do Pai eu falo, quando for para falar do Espírito eu falo. Mas agora eu quero falar, ele está dizendo basicamente isso, dos dons que são de Jesus, para a sua igreja. Ok? Beleza? Estamos juntos aqui? Agora te segue, nesse curtíssimo tempo que a gente tem. Então, no versículo 11 e 12, a gente continua a leitura e diz assim, e agora chega a passagem que a gente tanto conhece. E ele mesmo, ele quem mesmo, irmãos? Cristo, isso, Cristo Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12 explica por que ele fez isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 ainda. Até, esse até é muito importante, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para ganhar tempo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uau, até cansei agora, sensacional. Então, pergunta importante, essa é pergunta de internet, tá? Porque você sabe que nós temos a clara teologia da continuidade dos dons espirituais, da continuidade da obra do Espírito Santo. Nós cremos nisso e vivemos isso. Mas às vezes você dá uma volta na internet aí, numa zapeada, e você ouve uns pregadores assim que falam chique, uns reverendos, não sei das ondas, de onde vem, e eles falam assim com a base, e eles questionam a sua fé, e você fica, não sei, agora complicou, esse cara parece mais interessante até que meu próprio pastor, agora não sei, agora botou no bolso o pastor Wesley lá. Então, eu vou chegar num Tadel um dia, eu vou perguntar, pastor, até quando vale esse trem de ser Efésios 4:11? Não, porque o cara lá falou que não vale mais, eles são cessacionistas, cessou, ou cessionistas, cessou. E vocês são os continuistas, vocês acreditam que continua. Eles dizem que cessou no primeiro século. Eles dizem lá, sinais, prodígios, maravilhas, é tudo primeiro século. A obra miraculosa, que envolve a atuação do Espírito Santo, é coisa do primeiro século. Eles dizem, esse negócio de apóstolo, profeta, isso é uma heresia. É bobagem esse negócio, tem que ter visto Jesus, tentar, eles pegam umas bases bíblicas para poder ajudar as pessoas a entender que não dá para crer nesse negócio aí. Efésios 4:11, nós só podemos crer em pastores, evangelistas e mestres, porque isso aí dá conta.
de entender melhor, é mais facinho de entender. Mas esse negócio de apostólico e profético, né, é muito bagunçado, melhor deixar quieto esse negócio. Aí eles cravam assim, isso não é para os nossos dias, isso já acabou no primeiro século. Já viu isso não? Em algum lugar aí não? Já? Ou estou falando bobagem para você? É a mesma coisa que falar para você, você já viu aquela pregação que diz, não é para o nosso tempo? Alguém já viu? Não só para saber. Beleza, volta para cá. É porque a gente ouve esses negócios, né? É Antigo Testamento, não vale mais, acabou no primeiro século. Aí você até procura uma igreja assim, bem bíblica, né? Eles dizem, essa aqui é bíblica, essa aqui creio que acabou. Venha para cá porque você vai ver que acabou. E aí você vai lá e vê que acabou mesmo. Acabou, mas acabou tudo mesmo. Acabou o mover, acabou o fogo, acabou a glória, acabou o batismo do Espírito Santo, acabou, acaba tudo, porque acaba a sua fé junto também. Então, aqui, para a gente poder ganhar tempo aqui. Aqui tem uma pergunta importante, a pergunta é, por quanto tempo esses dons valem? Quais dons? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, por quanto tempo vale, irmãos? Quanto tempo? Você tem base bíblica já, eu acabei de ler, alguns já falaram, que eu estou vendo se os outros já entenderam também. Você pegou aí ou não? Você entendeu? Onde que está essa base bíblica aí, pastor, que eu não vi? Você leu, estava naquela 25% que fica dormindo quando está acabando a pregação. Eu perdi essa hora ali. Me repita, por favor. É o 13, irmão, o 13. Nossa, o número da sorte aqui hoje. Aleluia, o 13. Olha o 13 aqui, ó. O 13 ali. Diz assim, ó, até quando, pastor, que vale os dons ministeriais? Não eu, mas o apóstolo Paulo diz que até quando vale até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho. Eu não vou ler tudo, porque senão vou cansar. Você já entendeu ali? Ah, agora entendi, pastor. Obrigado por essa aí. Vou até anotar aqui no canto da Bíblia. Para quando chegar os sessionistas, eu vou dar na cara deles com esse versículo aqui, pastor. Amém, faça isso. Então é importante você entender que essa base bíblica aqui, ela garante para você que vai acabar até que nós possamos chegar nesse nível aí. Já chegamos nesse nível, irmãos? Nem é bom comentar sobre isso, né? Para a gente não passar vergonha junto. Chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Jesus, a todos cheguem à unidade da unidade. Santo Deus. Tá bom. Então a gente está precisando do quê? A gente precisa resgatar aquilo que ele falou, que está ali para poder dar isso. É isso mesmo. Se eu desprezar o caminho que ele deu para estabelecer isso, eu nunca vou chegar no caminho. Confere comigo? Tranquilo, né? Tá fácil de entender, né? Se eu pego fora, tem 5, eu falo, não, só gosto de 3. Vai chegar pleno? Vai chegar capenga. Aí você vai entender o quê? É por isso que o Espírito Santo precisa renovar nos nossos dias todas as verdades bíblicas que foram rejeitadas, jogadas de lado, colocadas dentro de um sarcófago, para nunca mais puxar, e alguns crentes genuínos e bíblicos vão puxar de volta e falar assim, para tudo, porque está faltando alguma coisa aqui, e biblicamente é essa a razão porque não chega, em alguns lugares que a gente precisa chegar. Amém, irmãos? Fica para a próxima semana. Próximo capítulo a gente continua. Semana que vem tem mais. Compareça aqui nesse mesmo canal. É uma benção. Aqui não precisa nem pagar aquele valor que você paga no Netflix aqui, ó, de graça. Te recebeu de graça, te dá de graça. Não precisa nem pagar a mensalidade, irmão. Fica tranquilo. Ah, eu dou dízimo para pagar. Você não paga nada com dízimo, irmão. Fica tranquilo também. Isso aqui não é uma associação de senhoras e senhores. Não é um clube que você paga para poder desfrutar. Não, não, não. Dízimo é uma compreensão, uma revelação que você tem de quem é o seu dono. É só isso. É só um estabelecimento material para que fique claro nos céus e nas regiões celestiais a quem você pertence. Enquanto isso não estiver ajustado na sua vida, fique em dúvida nos céus e nas regiões celestiais a quem você pertence. Então, o problema do dízimo não é enriquecer ou empobrecer pastor. O problema do dízimo é por isso é uma batalha. Pensa no negócio, tudo que Satanás bate de frente é porque é importante para Deus. Pode ficar tranquilo. Se quer descobrir o que é importante para alguém, o que de fato vale, é só ver o que Satanás bate. Ele nos ajuda a entender o que é importante. O que Satanás odeia? Odeia a família. Ele odeia a família. Qual que é a vibe do momento? Todo mundo tem que engueizar.
tem que engueizar. O mundo, engueizar, vem do verbo engueizar. Eu engueizo, você engueiza. Nós engueizamos, vós engueizais, e eles engueizam. Até que surge um crente e fala, está amarrado isso, em nome de Jesus. Sai para lá, cão maldito. Então, é isso. A vibe do momento é essa, você sabe disso. Você liga a televisão, você vê. Aí o povo se faz de vídeo. Ai, não era a minha intenção. Para com isso. Pode não ser a intenção dele, mas do cão com certeza é. Você percebe? As crianças estão engueizadas. Você percebe esse negócio? Isso? Você já viu as crianças? Tem 4 anos, 5 anos. E uns trejeitos diferentes, estranho, anormal. Aí você fala, meu Deus, de onde veio esse espírito do cão? É o espírito da época. Todo mundo tem que ter um espírito. Sabe qual é o padrão na escola brasileira hoje em dia? Experiência. A experiência é o que conta. Garotos e garotas buscam ter experiências, sejam heterossexuais ou homoafetivas, em nome do espírito da nossa época. Por quê? Porque falta revelação, nosso povo perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa de uma revelação bíblica para combater aquilo que o diabo odeia e bate tanto quanto. Então, o que ele odeia? Ele odeia família. Ele odeia a família. Não só em função da produção da espécie, mas da destruição da sociedade. Se ele mata aquilo que fomenta, gera e sustenta uma sociedade, ele mata a sociedade. Toda a sociedade antiga que pegou esse princípio e tornou ele anárquico, ela faliu. Estude a história e você vai ver. Toda a sociedade que pegou e destruiu o valor familiar, ela quebrou. Ela se destruiu, ela se auto-sabotou. Biblicamente, que diabo odeia, além de família? O que odeia, irmão? Ele odeia o que mais? Odeia um monte de coisa, pastor. Essa hora a gente fica meio sem saber o que ele odeia. Ele é odiável, eu odeio também, pastor. Não, eu sei que você odeia, eu também odeio e nós odiamos juntos. A questão é, ele odeia a igreja, odeia. Por quê? Porque família não foi um homem que criou, e igreja também não foi um homem que criou. São duas criações que não foram inicialmente humanas. Todo o resto, o processo é feito por homens. Adão e Eva, né, eles não oraram ao Senhor, e agora nós queremos ter filhos, e sobrenaturalmente apareceu filhos para eles. Eles fizeram sexo mesmo, você sabe disso. Mas inicialmente, eles foram criados pelo Senhor. A gênese do processo foi estabelecida por Deus. A gênese da igreja visível, ela passa por homens. Mas a gênese da igreja espiritual, ela sempre começa e ela é mantida no Senhor. É o Senhor quem mantém essa realidade. Isso aqui se mantém não porque eu sou legal, que sou querido, simpático. Uma coisa mais querida, pastor, porque a gente gosta de estar aqui. Não. Assim como você gosta hoje, amanhã você pode odiar. O que nos mantém não é a graça envolvida em termos de ri, mas é a graça do poder de Deus que nos une. Se a gente não compreende isso, a gente vai ser jogado de um lado para o outro. Que nem os versículos que nós lemos hoje e a gente vai seguir na semana que vem. Ok? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para acabar?